dia a todos, muito bom dia a todas. Saúdo o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhor vice-presidente da República e ministro de Estado, Geraldo Alckmin, na pessoa de quem cumprimento todos os ministros e ministras de governo aqui presentes. Cumprimento o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziukoski, a quem rendo minhas homenagens pela liderança e pela organização do evento e da pauta municipalista. Saúdo todos os meus colegas parlamentares aqui presentes, senadoras, senadores, deputados federais, deputadas federais. Cumprimento e saúdo o pronunciamento do meu colega presidente Arthur Lira, a representar a Câmara dos Deputados. Um cumprimento ao governador e ao vice-governador do meu estado, Romeu Zema e Matheus Simões, da governadora Raquel Lira, todas as senhoras e senhores presentes, as autoridades aqui que compõem esse dispositivo, mas um cumprimento muito especial a todas as lideranças políticas que aqui estão, especialmente prefeitas e prefeitos de todo o Brasil, que fazem desse evento seguramente o exemplo de maior símbolo da vitalidade política de Brasília e do Brasil. Aqui se reúnem prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores, secretários municipais de todo o país, das mais diferentes regiões, e há uma premissa que deve nortear quem ocupa cargos de poder em Brasília, e aqui digo como presidente do Senado, e certamente é o sentimento e espírito do presidente Arthur Lira, como representante do Congresso Nacional, que os prefeitos e prefeitas que aqui estão, não importa se são do norte ou do sul, se são de municípios grandes ou municípios pequenos, municípios ricos ou municípios mais pobres, não importa se são de direita ou de esquerda, a nossa obrigação é ouvi-los, é recebê-los, é respeitá-los como autoridades muito legitimadas a representar a população brasileira. Esse é o papel do Congresso Nacional, que acaba sendo a caixa de ressonância das reivindicações, dos dilemas, das agruras, das dificuldades. E por falar em dificuldades, todos que aqui estão haverão de concordar comigo, talvez seja a única concordância unânime, todos nós somos absolutamente solidários ao Estado do Rio Grande do Sul e aos seus municípios. Eu agora falava com o presidente da Associação Gaúcha, o Luciano Orsi, rendi a ele a minha solidariedade e dizia realmente de todas essas dificuldades que lá hoje fazem com que o povo gaúcho sofra, gera realmente um espírito de profunda união, de profunda solidariedade de todos nós. Certamente cada prefeito e prefeita que aqui está se coloca no lugar do prefeito que vive uma tragédia daquela. As dificuldades que vão ser geradas, a dificuldade de reconstrução, as vidas perdidas, que é o que é mais importante nessa história toda. De fato, é um momento que nos impõe a todos os poderes constituídos, entes federados, um movimento de grande união nacional, porque seguramente é o maior problema da vida nacional hoje, é o que acontece no estado do Rio Grande do Sul. Por isso eu peço mesmo esse apelo por união, por amor ao próximo, por solidariedade, que deixemos um pouco as divergências, as divisões, a polarização que acaba existindo na política brasileira hoje, para que encontremos um caminho de centro e de resultados para o povo do Rio Grande do Sul. E, naturalmente, tudo quanto há da pauta municipalista, e que recentemente nós comemoramos bons resultados, primeiro momento, primeiro lance, a gente sempre lembra, olha, isso acaba ajudando também o estado do Rio Grande do Sul quando se resolve a questão da desoneração da folha de pagamento, como um exemplo apenas. O Rio Grande do Sul é socorrido, e diversos estados são socorridos, diversos municípios brasileiros que são socorridos nesse momento. Mas eu queria dizer, até a título de prestação de contas, eu e o presidente Arthur Lira nos encaminhamos para o final dos nossos mandatos, já no 4º ano de mandato como presidentes das casas, do quanto realizador foi para a pauta municipalista, não necessariamente pelo nosso papel, mas pela força que ganhou o municipalismo através de organizações como essa, da Marcha dos Prefeitos nessa 25ª edição, e da Confederação Nacional dos Municípios e das associações locais. Foram inúmeras conquistas. A Emenda Constitucional 100 de 2019, por exemplo, que tornou impositivas as emendas de bancada, exemplo do que fizemos com as emendas individuais, gerando, obviamente, uma obrigatoriedade daquilo que se deve aplicar nos municípios a partir dos critérios dos parlamentares, o que é algo absolutamente legítimo,
Logo depois, a emenda 105, que permitiu a transferência direta aos entes federados das emendas parlamentares individuais. Um ano após, a emenda 108, que tornou perene e constitucional essa manutenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e a valorização de professores. Depois, a emenda constitucional 112, que permitiu o aumento e incremento do FPM para os municípios, uma conquista do municipalismo e da CNM. Logo na sequência, a emenda constitucional 113, que permitiu o parcelamento das dívidas previdenciárias, que agora ressuscitamos em razão da nova necessidade, justamente como alento para os municípios em razão de um problema gravíssimo que é o sistema previdenciário. Depois a emenda constitucional 119, vocês se lembram bem, no momento de pandemia, os prefeitos apavorados porque não iam conseguir cumprir o mínimo constitucional da educação do artigo 212 da Constituição, e aí nós então votamos uma proposta de emenda à Constituição e a promulgamos para poder permitir que fossem isentos de penalidades em função da pandemia nos anos de 2021 e 2022. E mais recentemente também promulgamos a emenda constitucional muito reivindicada pelo municipalismo, pelo CNM, pelo presidente Paulo Zuccoski, que foi a emenda constitucional 128, justamente para que não se criem despesas sem a contrapartida das receitas, que é duramente uma reivindicação do municipalismo. Isso sem contar aquilo que já destacou o presidente Arthur Lira aqui como realização da reforma tributária, das compensações das perdas de 2023 face ao ano de 2022, exemplos como a lei do marco legal do saneamento básico, que foi muito importante para os municípios, a lei de improbidade administrativa, que evita que haja o descalabro de ações judiciais sem eira nem beira contra prefeitos e prefeitas municipais, sem que se demonstre o dolo. E aqui quero reconhecer e render minhas homenagens ao presidente Arthur Lira, que capitaneou naquele momento a votação desse projeto, que nós também ratificamos no Parlamento, uma nova lei no Senado, uma nova lei de licitações. Isso só para dizer que realmente o municipalismo hoje existe no Brasil como uma força muito considerável. E isso se expressa em alterações constitucionais que exigem quórum qualificado, que exigem 2 turnos de votação nas 2 casas, que exige identidade de textos nas 2 casas, que vários exemplos de emendas constitucionais, fruto da força de cada um dos senhores, cada uma das senhoras, e também de leis infraconstitucionais, de normas infraconstitucionais, que permitem que haja o mínimo de condição de governabilidade nos municípios hoje. Mas óbvio que os desafios são muitos, as dificuldades são grandes, e algumas se apresentam já de imediato, e nós precisamos resolvê-las. E aqui eu quero, de fato, de tudo que foi dito pelo presidente Paulo Zuccoski, e me dirijo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para reconhecer a sensibilidade que Vossa Excelência teve nesse aparente conflito que houve em determinado momento em relação à desoneração da folha de pagamento, e Vossa Excelência liderou em nome do governo federal, juntamente com o ministro Fernando Haddad, e compreenderam a importância de se manter a alíquota de 8% no ano de 2024, tal como concebido pelo Parlamento, numa emenda apresentada pelo senador Ângelo Coronel do Estado da Bahia, que idealizou essa medida como alento aos municípios. Evidente que agora nos resta fazer o que fizemos até aqui. Presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Haddad, ministro Padilha, ministro Rui Costa, todos os ministros, sentarmos à mesa e avaliarmos a situação dos municípios. 8% em 2024, como será então a reoneração? E uma discussão mais ampla sobre a Previdência Social, que pode ser feito de fato para poder resolver definitivamente o problema dos municípios. Eu considero que nós temos toda a condição de entabularmos junto com a CNM, junto com o governo federal, com o Congresso Nacional e com a participação de prefeitos e prefeitas, que inclusive permitindo numa sessão do Senado, que lá estivessem também os presidentes das associações, que possamos resolver o problema da dívida previdenciária dos municípios, com alongamento do parcelamento, com redução de juros e com limitação da parcela num percentual da receita corrente líquida dos municípios. Acho que é uma medida, de fato, que o governo pode capitanear e fazer esse gesto federativo para os municípios brasileiros. Igualmente a questão dos precatórios, que foi aqui veiculada pelo presidente Paulo Zuccoski, muitos municípios com dificuldades e limitações para pagamento de precatórios. Criemos também uma regra relativamente a isso, para não sacrificar o município para pagamento de precatórios. Nós fazemos tantas coisas para tantos segmentos, é plenamente possível fazer também
para os municípios. E uma proposta mais ousada do presidente Paulo Zil Costa, que é, de fato, vincular uma obra do Congresso Nacional, no âmbito de uma PEC, aos municípios no que toca à reforma da Previdência. Evidentemente que isso tem mais dificuldades, isso depende de um diálogo mais amplo, mas também considero plenamente possível o debate e um eventual bom resultado. Já temos a proposta de emenda à Constituição 66, de autoria do senador Jader Barbalho, relatada pelo senador Carlos Portinho, com uma emenda do senador Alessandro Vieira, que pode aglutinar essas medidas devidamente alinhadas com o governo Lula em favor dos municípios. Em relação à desoneração da folha de pagamento, com a garantia de que esse ano não houve imprevisibilidade, não houve ruptura daquilo que constituiu uma conquista importante para os prefeitos, que foi a redução da alíquota previdenciária. E, por fim, dizer aos prefeitos e prefeitas que é muito importante nesse mundo, hoje polarizado e de muitas chamadas narrativas, sobretudo de rede social, de fazer chegar a cada munícipe do município que os senhores são prefeitos e prefeitas, a compreensão de que o trabalho de vocês em favor da desoneração não é uma expressão de irresponsabilidade fiscal ou alguma benesse em proveito próprio. É um instrumento, nesse instante, de redução de 20% para 8% de alíquota da Previdência, de se fazer o básico para aquele cidadão que mora no seu município. Resolver problema de educação, resolver problema de saúde, resolver problema de infraestrutura, resolver a quadra poliesportiva, resolver o asfaltamento de uma rua. Esse dinheiro não está indo para um lugar que não interessa ao povo brasileiro. Ele está indo, a economia disso, para a aplicação nos municípios onde, já dizia Franco Montoro, as pessoas vivem. O Estado é uma ficção, governador Zema, vice-governador Matheus. A União é uma ficção, um município é uma realidade onde as pessoas residem. E o que é o Brasil, senão a soma de todos esses municípios, mais de 5 mil municípios brasileiros? Então, o meu compromisso irrestrito, como é o compromisso do presidente Arthur Lira, de termos um Congresso Nacional aberto às reivindicações dos municípios, num exercício que ora é de sim, ora é de não, mas é sempre um exercício de muita compreensão sobre as dificuldades de vocês e, sobretudo, de muito respeito ao que cada um dos senhores e senhoras representam para o povo brasileiro. Muito obrigado. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.